Então, retornando aqui, cumprimentando a doutora Letícia, passo então a leitura da parte negritada aqui da emenda. Direito civil e processual civil, apelação civil, ação de reparação por danos morais, estéticos e materiais, alegação de erro médico, ausência de comprovação de conduta culposa ou falha na prestação de serviço hospitalar, manutenção da sentença de improcedência, recurso desprovida. Como voto, senhor presidente? Ao desembargador Paulo de Tarso para o voto. Acompanhe o relator. Desembargador Raimundo Nonato para o Acompanhe o relator. ação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar-lhe provimento. 83, 183. Apelação civil de número 000-020-338-2003. O advogado Manuel Ciro Castor de Aguiar. Se encontra o relator desembargador Max Willan. Manuel Ciro. Dispensa a leitura do relatório, doutor. Eu gostaria de ouvir, desembargador, o relatório. Pronto, desembargador Max Willan. A leitura do relatório. Pois não, senhora presidente. Faço então a leitura do relatório requerido pela parte. Trata-se de recurso de apelação interposto por Benedito Azevedo de Aguiar contra a sentença proferida pelo juiz de direito atuante na vara única da comarca de Cariré, que nos autos da ação de inventário 0000-203-38.2003.8.06.0058 julgou pela homologação da adjudicação do acervo hereditário em favor da herdeira universal, excluindo, no entanto, o bem denominado Sítio Gameleira, em razão de ter sido desapropriado pelo INCRA. Na sentença, o magistrado homologa a adjudicação do acervo hereditário à herdeira universal, baseando-se no artigo 659 do Código de Processo Civil, porém exclui o Sítio Gameleira. A decisão é fundamentada no ofício de páginas 434/436, que comprova a desapropriação do imóvel pelo INCRA. O juiz também determina que a herdeira comprove o pagamento dos tributos referentes aos bens do espólio como condicionante para a emissão dos expedientes necessários para a transferência dos bens. E resignada, alega a parte recorrente que a sentença se mostra equivocada, especialmente no que diz respeito à exclusão do Sítio Gameleira do acervo hereditário. Sustenta que a certidão acostada pelo cartório não condiz com a realidade dos fatos, uma vez que a desapropriação não teria abrangido toda a extensão do imóvel, restando uma área remanescente que deveria ser incluída na herança. Benedito Azevedo de Aguiar argumenta que, conforme documentação juntada aos autos, o bem não foi totalmente desapropriado pelo INCRA e que não há área remanescente há uma área remanescente partilhada entre os herdeiros. Como fundamento jurídico do pedido, a apelante invoca o princípio da especialidade registral, que exige a descrição precisa dos imóveis, e o princípio da continuidade registral, que exige que os registros estejam perfeitamente escaneados. Defende ainda que, em ausência de registros suficientes, deveria ser considerado o formal de partilha apresentado. Pediu, ao final, que seja reformada a sentença para incluir o Sítio Gameleira no acervo hereditário em favor da herdeira e que seja expedido alvará judicial para levantamento de valores depositados na conta da Caixa Econômica Federal em nome do decujus, conforme informado nos autos. A Procuradoria-Geral de Justiça, como terceiro interessado, não apresentou manifestação específica sobre o mérito do recurso, limitando-se a acompanhar o deslinde do processo conforme interesses tutelados pelo Ministério Público. É o relatório, senhora presidente. Pronto, doutor. 15 minutos para a sustentação. Ok, doutora. De início, um bom dia a todos os desembargadores presentes e representantes da Procuradoria da Justiça. Satisfação estar convosco. Excelência, a respeito do relato de que foi um processo prolongado desde 2003, esse processo, e existe um reconhecimento de paternidade dentro do processo de inventário, né, em que foi dado à parte apelante o direito dos herdeiros.
Contudo, no processo, foi solicitado as certidões para que sejam arrolados, certidões cartorais, arrolados os bens do direito da apelante. Contudo, a gente se deparou na questão que era referente ao fato do sítio Gameleira não ter sido ainda delineado junto ao cartório de propriedade do de cujo, ou seja, o pai da apelante, né? Trata-se de herança, né? Que os pais não tiveram a cuidade de fazer a demarcações das partes, né? E a questão ao longo do processo, houve o reconhecimento da paternidade e os direitos que foram adjudicados dos herdeiros que antes eram irmãos, desde o princípio. Está lá a rolar desde o início do processo que o sítio Gameleira existia uma parte de gleba referente à parte de cujo, né? Passando para os herdeiros. No entanto, a gente ficou surpreso em relação do cartório em juntar um ofício que foi intimado para juntar referente à matrícula, o registro, né, do bem, existindo, porém só reprografou, porque devido a ser muito antigo, 1975, eles não tinham as delimitações do bem, conforme consta nos autos. Não tem dizendo a área que foi desapropriada. Contudo, conforme nos autos, consta aí nos autos, até o antigo caseiro, né, da avó da apelante ainda reside lá, mais de 50 anos. E os outros herdeiros também, como foi feita uma partilha amigável entre as partes, constrói lá nessa área que é remanescente da desapropriação, né? E a gente ficou surpreso em não ter o direito abonado durante o processo inventarial. Ok? Então, peço nesse momento que sejam aceito o pedido do registro, que sejam feitas as verificações do imóvel, da parte apelante, e que seja procedente e reformulada a sentença aqui onde foi arrolado o inventário na cidade de Cariré. Muito obrigado. Satisfação. Parabéns, doutor, pela sustentação. O relator desembargador Marcos William para o voto. Obrigado, senhor presidente. Eu vou me ater tão somente à emenda daqui no voto. Direito civil, processual civil, apelação civil, ação de inventário, exclusão de imóvel do acervo hereditário em razão de desapropriação pelo INCRA, preclusão consumativa, impossibilidade de rediscussão, recurso desprovido. É como voto, senhor? O desembargador Paulo Tasso para o voto. Com o relator, senhor presidente. Desembargador Leonardo, como voto? Eu acompanho o relator. Eu ia pedir vista, mas eu acompanho o relator, viu? Acompanho o relator. Reclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar-lhe provimento. Satisfeito, doutor. Bom dia a todos. Bom trabalho. Bom dia. Obrigado. Próximo, 83, é o relator desembargador Raimundo Nonato. Apelação civil de 020 0084 34 2024. O advogado Friedrich Joff Crisóstomos Danta Alves. Se encontra presente. Estou presente, Excelência. Doutor, como é seu nome mesmo? Prenome, como é? Friedrich Joff. Friedrich Joff. Aí todo mundo apelida de doutor Fried, Excelência. Pronto, dispensa a leitura do relatório, doutor. Dispensa, Excelência.
Vamos aguardar aqui o relator entrar. Lá, é o 83. Apelação civil. O advogado já está apto a fazer a sustentação também. 83. Da parte apelada, é isso, doutor? Confirma? Perfeito, excelência. Parte apelada. Parte apelada. Nesse caso aqui, parte apelada. Então, senhora presidente, ele pode iniciar. 15 minutos para a sustentação. Bom dia, excelência. Quero aqui saudar a senhora presidente, em nome da Terceira Câmara de Direito Privado. Quero saudar também aqui o desembargador, relator, Raimundo Nonato Silva Santos, em nome dos demais desembargadores. Saudar também os colegas presentes, Ministério Público, Defensoria Pública, serventuários da Justiça e também a Polícia Militar. Excelência, eu acho muito importante fazer aqui essa sustentação oral, porque há um ponto que eu acho fundamental nessa demanda, né? Primeiro, deixar claro que aqui não se trata de nenhuma execução de contrato. A parte apelada, em nenhum momento, ela entrou com uma ação de cobrança, buscando executar individualmente contrato assinado por entidade sindical, e aqui o que se trata, na verdade, é de uma ação de arbitramento. Né? Eu acho importante considerar esse ponto, porque ele é fundamental na razão de decidir, já que uma ação de cobrança ou uma ação de execução de contrato, como foi colocado aqui, iria de encontro a um tema repetitivo do STJ, no caso o tema 1175, oriundo do RESP 1965394, onde o STJ ele não permite a ação de cobrança ou ação de execução utilizando o contrato assinado com a entidade sindical para executar individualmente o servidor beneficiado pela ação coletiva. Então, como se trata de uma ação de arbitramento, este advogado, inclusive em causa própria, ele entrou pedindo justamente a aplicação do artigo 22, parágrafo 2º da Lei Federal 8.906/94, onde é permitido, mesmo na ausência de contrato com a parte individualmente beneficiada, que este possa entrar em juízo para requerer um arbitramento da Justiça, demonstrando o nexo de causalidade entre o benefício auferido pelo servidor individualmente a partir da ação coletiva que o advogado obteve o resultado. Né? Então, é muito importante que isso fique claro. Inclusive, essa questão já foi objeto de análise em uma outra ação semelhante que é citada nos autos, onde este advogado entrou também pedindo um arbitramento em relação à ação semelhante do município de Piquet Carneiro. Inclusive, o desembargador vice-presidente, doutor Heráclito, na época, ele admitiu o recurso especial a partir dessa distinção que foi feita após o julgamento do acórdão, que, inclusive, esse processo, atualmente, ele encontra-se em análise no STJ. E aí, excelência, superada essa questão de deixar claro que é uma ação de arbitramento, né, onde eu peço que a Justiça reconheça que os resultados recebidos individualmente pelos apelantes se deu pelo trabalho desenvolvido por este causídico em uma ação coletiva, inclusive seguindo a orientação do STJ, que no julgamento desse RESP sugere que seja feito dessa forma. Este advogado chutou inúmeras provas dos autos, demonstrando que, durante mais de 5 anos, desempenhou sua função dentro do processo, inclusive a sentença de primeiro grau havia sido desfavorável para os apelantes, acatando a tese do TCU, e bastava que o apelado não recorresse da decisão para que os apelantes nunca obtivessem o resultado que obtiveram após o julgamento do recurso. E, em sede de recurso, a sentença ela foi reformada. A partir dessa reforma e a partir do retorno dos autos, a primeira instância seguiu-se o processo de execução
e após toda a tramitação da demanda, sem que os apelantes tenham ingressado com qualquer ação individual, buscando o mesmo objeto, eles acabaram, ao final, sendo beneficiados com o recebimento dos valores que constam em sentença. Ocorre que não houve, por parte dos apelantes, o pagamento dos honorários deste causídico, e foi justamente por esse motivo que nós entramos na justiça, né? Os valores, inclusive, 20%, eles já receberam 80% do valor e 20% está bloqueado numa conta judicial para esperar a resolução desta demanda. E é justamente nesse valor de 20% que o juiz de primeiro grau fixou o valor dos honorários, considerando a complexidade da causa e toda a tramitação, né? Em vários documentos que foram juntados nos autos, mostra que este causídico entrou com recurso, esse causídico entrou com várias petições, as fases de execução também, enfim, todo o trabalho ele restou comprovado e está demonstrado nos autos, né? Então, o juiz, ao fixar os 20%, inclusive, nós colocamos como patamar mínimo da tabela da OAB, este causídico acabou acatando a decisão do magistrado no valor que foi fixado de 20%, e aí os apelantes, de maneira resignada, eles entraram com este recurso de apelação, trazendo, confundindo, na verdade, este juízo, tentando mais uma vez colocar que aqui se trata da violação de um tema, que seria o tema repetitivo 75, mas como já foi colocado, a ação ela é de arbitramento, ela não é nem de execução e nem de cobrança. Inclusive, há um precedente do Tribunal da Desembargadora Vilalba, também envolvendo o município de Piqué Carneiro, que hoje está em primeiro grau, que reconheceu neste sentido, né? Então, excelências, o que a gente pede é que seja mantida a sentença de primeiro grau, que não haja essa confusão em confundir uma ação de arbitramento com uma ação de execução de contrato coletivo ou ação de cobrança. O trabalho desenvolvido por esse causídico está muito bem demonstrado nos autos, né? Entendo que realmente um contrato coletivo não pode servir para executar individualmente uma pessoa que não assinou este contrato, mas também a excelência não é justa e aí viola o princípio do enriquecimento sem causa, que após 5 anos atuando nessa causa e obtendo um resultado favorável a esses apelantes não custeiem nenhum valor relativo ao serviço que foi prestado. E o sindicato também não poderia ser parte no processo, já que o sindicato estava atuando apenas como substituto, né? Os verdadeiros beneficiados foram os apelantes, né, que já receberam 80% desse valor, e o que realmente é evitar o enriquecimento sem causa e o trabalho gratuito deste advogado. Eu até abro aspas aqui e peço licença, doutor Raimundo Nonato. Meu avô dizia que depois que no jargão popular, que depois que o boi está morto, todo mundo quer botar a mão no chifre. Então, se este advogado tivesse perdido a causa, a culpa seria deste advogado seria responsabilizado por não ter obtido o resultado favorável. Mas como a causa foi favorável, e aí nunca ninguém foi atrás de entrar com ação individual, e este advogado, a partir do seu trabalho, obteve o êxito, aí a coisa é muito fácil, ninguém tem que pagar advogado porque não teve contrato, o que é muito injusto, excelência, porque a minha fonte de renda realmente ela vem a partir do meu trabalho, e eu acredito que nessa ação não há nenhuma dúvida de que esse trabalho foi desenvolvido, de que há um nexo de causalidade entre o valor que foi recebido e o trabalho desenvolvido por este advogado da ação coletiva, e é por este motivo que a gente pede a manutenção da decisão do juiz de primeiro grau. Muito obrigado. Parabéns, doutor, pela sustentação. Ao desembargador relator Raimundo Nonato para o voto. Pois não. Bom dia, doutor Friso. Senhora presidente, em face das argumentações postas pelo nobre advogado, eu vou retirar de mesa e prometo trazer na próxima semana. Então, pedido concedido e julgamento prejudicado. Vamos aguardar a próxima sessão. Muito obrigado, excelências. Bom trabalho. Bom dia. O 191, né? Marcelo Carvalho, Associação de Adquirentes Condomínio Vila Gaudi. Apelação cível de 191, relator, desembargador Max Willam. Apelação cível 023-880005-2022. O advogado se encontra, a associação é da parte, deixa eu olhar, apelante, caso, apelado, portal.
Apelante. Cássio. Aqui ninguém fala o portal. Excelência, bom dia. Eu vou perguntar. Bom dia, Excelência. Sou eu, José Braulio Petri Fonseca, advogado dos apelantes, que pedi a sustentação oral. Doutor, no caso aí, quem são os apelantes? Diga aí, por favor. É um grupo de apelantes, Excelência, mas de mais de 200 apelantes. Eles estão perfilados em litisconsórcio ativo. Em manifestação, eu vou lhe dar o nome de um dos apelantes, mas eu posso, se a senhora desejar, dar os outros também. Não, mas por questão só Cássio, Hiroyuki, Kometsu, Pronto. isso. Certo. Ele e outros... Ingrid e José Braulio Petri. Felipe Luiz. Pronto, só para Isso. confirmar. O apelado Portal de Granada Empreendimentos Imobiliários Limitada, falido, certo? Perfeito, Excelência. Perfeito. Então, dispensa a leitura do relatório. Dispensa, doutor. Se a senhora puder ler, Excelência, o relatório, eu agradeceria muito para fazer a contextualização da questão. Então, ao desembargador relator Max Filho para a leitura do relatório. Então, a pedido da parte, vamos lá, a leitura do relatório. Trata-se de recurso de apelação interposto por Acácio, Hiroyuki, Kometsu e outros 436 credores contra a sentença prolatada pelo juiz Cláudio César de Paula Pessoa, atuante na ª Vara Empresarial de Recuperação de Empresas e de Falência da Comarca de Fortaleza, que nos autos da ação de autofalência número 023-8800-00-05.2022.0001, decretou a falência da empresa Portal de Granada Empreendimentos Imobiliários Limitada e, posteriormente, encerrou o processo de falência. Na sentença, o magistrado expôs que, devido à inexistência de bens em nome da empresa falida e à insuficiência de ativos para prosseguimento da execução coletiva, a falência deveria ser encerrada conforme os artigos 114-A e 156 da Lei 11.101 de 2005. Além disso, foi reconhecida a legitimidade da Comissão de Representantes dos Adquirentes para administrar o patrimônio de afetação do empreendimento Condomínio Vila Gaudí. E resignados, os apelantes alegam ser legítimos credores da sociedade falida, argumentando que a Portal de Granada Empreendimentos Imobiliários Limitado foi criada com o propósito exclusivo de realizar a incorporação do Condomínio Vila Gaudí. Sustentam que, por meio de uma operação coletiva de financiamento, emprestaram recursos à falida para viabilizar a construção do empreendimento que possui patrimônio de afetação. Alegam que a distinção feita na sentença entre patrimônio geral e de afetação é equivocada, pois todos os bens e obrigações da falida estavam direcionados à realização do único empreendimento planejado, devendo a administração do terreno retornar ao juízo falimentar com o apoio da administração judicial, para garantir a correta divisão dos recursos entre todos os credores, evitando a apropriação indevida e violação à lei de recuperação judicial e de falência. Ademais, apontam que a fase de arrecadação de bens sequer foi iniciada e que a sentença incorreu um erro ao declarar incapacidade de tratar do patrimônio de afetação, especialmente do terreno de matrícula de número 83.485, que deveria ser arrecadado e liquidado em benefício dos credores, incluindo os próprios apelantes. Critica a indevida atribuição de poderes à Comissão de Representantes dos Adquirentes, alegando que esta não possui personalidade jurídica nem competência legal para gerir ou dispor de bens da falida após a deliberação pela liquidação do patrimônio. Defendem que o patrimônio de afetação integra o patrimônio geral da falida e ambos devem ser administrados conjuntamente pelo juízo falimentar e a administração judicial. Ao final, pediram que a sentença fosse cassada, prosseguindo-se com o processo falimentar sob a presidência do juízo falimentar, com arrecadação, avaliação
leilão e liquidação dos bens da falida conduzidos exclusivamente pela administradora judicial, conforme a legislação aplicável. Requer ainda a revogação dos ofícios expedidos, a suspensão imediata da alienação dos bens do patrimônio de afetação, o afastamento definitivo da comissão de representantes da administração dos bens da falida e a expedição de ofício ao Conselho Nacional de Justiça para averiguar os atos praticados no processo. Enquanto as razões recursais, a massa falida de Portal de Granada Empreendimentos Limitada, através de sua administradora judicial, argumenta que o regime de afetação patrimonial, instituído pela Lei 10.931 de 2004, garante a separação do patrimônio afetado do patrimônio do incorporador, protegendo os adquirentes de unidades e as instituições financiadoras. Alega que a comissão de representantes tem legitimidade exclusiva para gerenciar o patrimônio afetado, conforme artigo 31F da Lei 4.591 de 64 e artigo 119 da Lei 11.101 de 2005, que asseguram a autonomia do patrimônio de afetação em relação à massa falida. Afirmam ainda que a administração judicial não possui poderes para gerir o patrimônio afetado, cabendo apenas à comissão de representantes administrar e liquidar o empreendimento Condomínio Vila Gaudí. Sustentam que a sentença está em perfeita sintonia com a legislação vigente e deve ser mantida integralmente, negando-se provimento ao recurso de apelação. O Ministério Público, em seu parecer, analisou os pressupostos processuais, recursais e considerou corretamente preenchidos os requisitos, opinando pelo conhecimento do recurso. No mérito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, corroborando o entendimento de que o patrimônio de afetação não integra a massa falida, ficando a cargo da comissão de representantes. Citou jurisprudência do STJ e enunciado número 628 da 8ª Jornada de Direito Civil do Conselho de Justiça Federal, argumentando que o patrimônio afetado tem finalidade específica e não deve ser confundido com o patrimônio geral da falida. É o relatório, senhora presidente. Excelências, então posso iniciar? 15 minutos. Pode começar. Ok. Perfeito, muito obrigado. Gostaria de cumprimentar a todos, a senhora presidente, ao desembargador Marcos William, desembargador Raimundo Nonato e ao desembargador Paulo de Tarso. Cumprimentar também a Procuradora de Justiça, eminente Procuradora de Justiça e todos os demais presentes na sessão. Excelências, eu gostaria de iniciar a exposição desse caso dizendo que em 20 anos de advocacia na área empresarial, área imobiliária, societária, falências e recuperação, eu nunca vi na minha vida um caso em que o juiz de uma vara de falências ordenasse, sem procedimento de arrecadação e liquidação de ativos de uma falida, simplesmente a deslocação do principal patrimônio, do principal ativo patrimonial de uma falida para uma outra pessoa jurídica, mandando remeter esse bem para uma outra pessoa jurídica sem dívida alguma, para que um seleto e pequeno grupo de credores passasse a controlar esta pessoa jurídica nova, criada, simplesmente para abrigar o único e maior ativo da empresa falida. Eu nunca vi isso na minha vida. É uma absoluta distorção da interpretação do artigo 31F da Lei 4591 de 64. Interpretação essa dada a partir dos representantes da Comissão de Adquirentes e também a partir da iniciativa da administração judicial, que já não mais integra o processo, porque saiu do processo, o antigo administrador foi destituído do processo, né? E, como consequência desse movimento, onde um terreno avaliado em 7 milhões de reais foi removido do patrimônio da falida, o juiz da vara de falências decretou o encerramento da falência pela insuficiência de ativos com base no artigo 114-A. E nós sabemos que a partir da reforma da Lei de Falências 11.101 de 2005, reforma implementada em 2020, o encerramento da falência com base no artigo 114-A, por insuficiência de ativos, tem como consequência a extinção dos créditos, a extinção das obrigações creditícias da falida. Então, tudo isso para dizer aos senhores que esse movimento
ocorrido no primeiro grau, que beira ao escalabro jurídico, desencadeou a desapropriação à luz do dia dos créditos dos credores, beneficiando um seleto grupo apenas, e esse outro grupo que não foi beneficiado ficou dentro do processo de falência e viu seus créditos se extinguirem. Extinção completa. Hoje, os meus representados, os 250 credores que emprestaram dinheiro para essa incorporadora que faliu, para que ela fizesse um edifício e ela não fez, esse pessoal vai ficar sem R$1 no bolso. Não vai receber nada, porque as obrigações se extinguiram por força do decreto de encerramento da falência por insuficiência de ativos. E qual é o argumento que o juiz de primeiro grau utilizou, excelências, e está previsto na sentença? Que os patrimônios geral do falido e de afetação devem ser tratados separadamente e que o patrimônio de afetação não se submete aos efeitos da massa falida. Ora, essa previsão deve ser muito bem conhecida, interpretada e manejada nos casos de falência. Nós sabemos que a origem dessa regra tem a ver com o caso da Encol, incorporadora célebre no país, que faliu. Por quê? Porque na época não existia patrimônio de afetação, era um único patrimônio geral, não tinha centros contábeis diferentes dentro do patrimônio, dentro da contabilidade da falida, e ela simplesmente recebia o dinheiro de um empreendimento, vendendo unidades na planta, e aplicava para a construção de outros empreendimentos. E esse modelo ruiu ao longo do tempo. Então, o legislador veio com a reforma da lei de incorporações e disse, olha, o dinheiro que você recebe para fazer um empreendimento tem que ser aplicado nesse mesmo empreendimento. E assim por diante. Isso se chama técnica de separação do patrimônio, técnica de afetação patrimonial. São sinônimos. Em direito privado são sinônimos, sempre foram. Se nós formos consultar a doutrina de Pontes de Miranda, já vai falar em patrimônio separado e patrimônio afetado, né? Então, simplesmente foi empregada uma técnica a partir dessa reforma legislativa. Pois bem, patrimônio afetado não significa patrimônio destacado por completo do patrimônio geral, como aconteceu no caso concreto, violando a lei. E aí nós vamos recorrer aqui, excelências, a argumentos da promoção ministerial, falando que os patrimônios geral e especial de afetação não se confundem e o patrimônio de afetação fica de fora na falência. Pois bem, se vocês forem olhar a promoção ministerial, não tem um julgado que fala sobre falência. Tem julgado que fala sobre recuperação judicial. E uma empresa em atividade é muito diferente de uma empresa em completa inatividade. No caso concreto, o que a sentença determinou? Determinou que o único bem presente dentro do patrimônio da falida, que era o terreno destinado à obra que não existiu, ela arrecadou dinheiro de todo mundo, bancos, os meus clientes, adquirentes de unidade, e não construiu nada, o único bem fosse, então, transferido para uma nova pessoa jurídica, criada por ordem judicial, para ser integrada por membros da comissão de adquirentes, ou seja, a comissão em si é um órgão previsto na lei de incorporação que tem uma única função, que é definir se, com a falência do incorporador, a obra continua e eles vão, então, em regime de condomínio, contratar uma nova construtora, ou se, com a falência, o patrimônio da falida é integralmente liquidado. No caso concreto, a decisão foi liquidar o patrimônio da falida. Então, a comissão de adquirentes, que não é uma entidade, não tem personalidade, decidiu liquidar o patrimônio da falida. A partir dessa decisão, esse órgão se desmantela, se extingue e não tem mais finalidade alguma. Mas no caso concreto, o juiz, violando a lei de incorporações, determinou que esse órgão passasse a titular patrimônio através de cotas de uma nova pessoa jurídica. Eu nunca vi isso na minha vida, excelências, e por isso que na inicial, no recurso de apelação, eu pedi que fosse oficiado o CNJ, porque isso é prejudicar credores dentro de uma falência, uma expropriação à luz do dia, um enriquecimento ilícito indevido. E se nós formos consultar a doutrina, a melhor doutrina sobre direito imobiliário, eu não estou aqui criando história,
professor Pedro Elias Avade, professor Melrim Navlen Chalhub, Direito da Incorporação, é a nossa grande referência em direito imobiliário no Brasil, professor do Rio de Janeiro, que presidiu a reforma da lei de incorporações, e aqui, doutrina de João Pedro Scalzini, Luiz Felipe Spinelli, Rodrigo Telechea, a melhor obra de recuperação e falência do Brasil, obra que já está na sua quarta, agora já está na 6ª edição. Eu vou ler trechos dessas obras para vocês verem como foi interpretada equivocada a lei de incorporações e a lei de falências do caso concreto. Diz aqui o professor Pedro Elias Avade, tanto nos casos do fundo de investimento como na incorporação imobiliária, ressalta com nitidez a autonomia funcional do acervo patrimonial envolvido, mas a interdependência do patrimônio geral em relação ao patrimônio especial sobressai com clareza na incorporação imobiliária. O professor fala aqui em interdependência de patrimônios e não simplesmente segregação absoluta, tirando um bem de dentro de uma pessoa jurídica falida para transferir para uma outra pessoa jurídica sem dívidas. Aí diz aqui o professor ainda, podem ser definidas como massas de bens, massas no plural, que constituem dentro de um patrimônio geral, verdadeiras universalidades de direito e cuja subrogação real e função de garantia se efetuam de forma autônoma. Isso é o que diz aqui o professor Pedro Elias. Interdependência entre as esferas patrimoniais. Vem o professor Chalhub, Melrim Navlen Chalhub, dizendo: esse patrimônio especial, como se sabe, não tem personalidade jurídica distinta do incorporador, daí porque a contabilização separada não indica cisão do patrimônio geral do incorporador, mas tão só uma conta gráfica em que registram os ativos relativos à incorporação e corporifica o tratamento especial que a lei define para a afetação. É preciso ter sempre presente que as expressões patrimônio separado, apartado e segregado ou patrimônio autônomo não indicam que o acervo da incorporação seja um patrimônio distinto, desvinculado do patrimônio do incorporador. Daí porque essa autonomia deve ser interpretada em estrita conformidade com a função para a qual tiver sido instituída a afetação. Implica essa segregação, assim, a constituição de um núcleo patrimonial com destinação especial, que, embora segregado, permanece dentro do patrimônio geral do incorporador e nele fica submetido a uma disciplina especial para que se cumpra a função de conclusão da obra e entrega das unidades aos adquirentes. Professor Chalhub, dando uma solução absolutamente distinta da solução que foi dada no caso concreto. Excelência, me desculpe a inconformidade, mas o que foi feito nesse caso concreto, eu nunca vi na minha vida e é estarrecedor. E aqui vem os professores João Pedro Scalzini, Rodrigo Telechea e Luiz Felipe Spinelli falar sobre patrimônio de afetação na hipótese de falência do incorporador, de acordo com o artigo 119, inciso 9 da Lei 11.101, o patrimônio de afetação constituído para cumprimento de destinação específica obedecerá ao disposto na legislação respectiva, permanecendo seus bens, direitos e obrigações separados dos do falido até o advento do respectivo termo, até o cumprimento de sua finalidade, ocasião em que o administrador judicial arrecadará o saldo a favor da massa falida. Eles dizem aqui que no final, terminada a obra, ou opção de liquidar do patrimônio do falido, tem que ter arrecadação de todos os bens, inclusive aqueles que estão pertencentes ao patrimônio de afetação. Isso aqui está na doutrina, gente. Então, assim, o que eu estou querendo dizer com tudo isso, excelências, é que não tem como dispor de bens de um falido sem passar pelo procedimento de arrecadação e liquidação conforme a previsão da lei de falências. Se o juízo de primeiro grau tem o entendimento de que tem que ser dado um tratamento separado para o patrimônio de afetação, então que fique numa conta gráfica separada e que tenha acesso àquele patrimônio de afetação quem é credor daquele patrimônio. Os meus clientes foram porque eles emprestaram dinheiro para fazer uma obra. Eles são tão credores do patrimônio de afetação quanto os adquirentes de unidade, quanto bancos. Então não tem por que os meus clientes ficarem sem nada e os adquirentes de unidades terem um terreno à sua disposição de 7 milhões de reais, que vai ser liquidado no mercado um valor mais alto,
e vai sobrar dinheiro. Para onde que vai esse dinheiro? Para onde que vai a sobra do dinheiro desse terreno? Porque vai pagar a conta de todos os adquirentes de unidades e esse terreno está no patrimônio de uma outra pessoa jurídica. A sobra da venda vai voltar para a massa falida? Não vai, que não existe mais massa, porque o juiz na sentença de primeiro grau, além de todos os absurdos que eu citei aqui, determinou a extinção e baixa do CNPJ da pessoa jurídica falida, extinção da falida antes da arrecadação dos ativos dela. Então, o que aconteceu aqui é que não existe mais Portal de Granada, por ordem do juiz de primeiro grau. Então, a sobra da venda do terreno de 7 milhões de reais vai ficar no bolso de quem é sócio da nova pessoa jurídica que o juiz mandou constituir. Por isso que eu estou pedindo o oficiamento ao CNJ. Isso é um caso de enriquecimento ilícito, para dizer o mínimo, excelências. E por isso que eu peço, então, por tudo isso, o provimento, o recurso. Os meus clientes, inclusive, por serem credores de despesas da incorporação, eles têm preferência sobre vários outros credores. Artigo 43, inciso 8º da Lei de Incorporações. Também não foi observado no caso concreto. Eu vou encerrar aqui porque o recurso está muito bem posto ali, o rosário de artigos foram violados. Artigo 119 da Lei 11.101, artigo 22, as atribuições do administrador judicial também não foram observadas. Na Lei de Incorporações, artigo 31F foi totalmente mal interpretado. E toda a jurisprudência do STJ sobre recuperação judicial foi utilizada para fundamentar um caso de falência, o que é também um absurdo jurídico e demonstra um mau manejo da lei. Eu agradeço a atenção, peço desculpas aqui se eventualmente me exaltei demais, mas é que realmente o caso ele gera essa inconformidade na gente. Muito obrigado e, mais uma vez, pelo provimento do recurso de apelação dos credores da massa falida, ora apelantes. Parabéns, doutor, pela sustentação. O advogado Marcelo Carvalho, também, da parte apelante, ele pediu para fazer a sustentação, se quiser completar os 15 minutos, que eles... Excelência, me perdoe a demora em responder. Eu estou online, eu tive um problema de saúde, acabei não comparecendo presencialmente, que era o meu planejamento, mas eu pretendo fazer a sustentação muito brevemente aqui. Quer dizer que é da mesma parte, apelante também. Não, Excelência, nós somos da parte apelada. Eu sou advogado. Apelante. Marcelo Carvalho é da parte apelada. Exato. O que é que está no roteiro e eu não voto deste recurso. Então, doutor, dispensa a leitura do relatório, de novo, que ele já foi lido o relatório. Sim, Excelência, dispensa a leitura do relatório. 15 minutos para a sustentação, porque pode até o advogado da parte gravar e dizer que seja ele de novo o relatório. Mas a parte já é outra, pedir sustentação, aí a gente tem que perguntar. Pois, doutor, 15 minutos para a sustentação. Ok, obrigado, Excelência. Gostaria de cumprimentar a todos, desembargadora Cleide, e todos os demais da corte, eminente relator, desembargador Marcos William, o ilustre desembargador Raimundo Nonato, doutor desembargador Paulo de Tarso, representante do Ministério Público e da Defensoria Pública. Bom, eu vou aproveitar para fazer destacamento de alguns pontos que contradizem a argumentação que foi sustentada pela parte apelante, que, ao meu entendimento, tem o objetivo de confundir a Câmara Julgadora quanto à destinação do patrimônio de afetação. Muito se falou sobre doutrina e muito se falou sobre supostamente a aplicação de forma equivocada da jurisprudência, quando, na verdade, nós temos na Lei 4591, Lei de Incorporações Imobiliárias, previsões muito claras quanto à destinação do saldo arrecadado com a liquidação do patrimônio de afetação, constando na respectiva lei um rol de pagamentos, tendo prioridade, sim, aqueles que destinaram recurso para adquirir unidades. Foi destacado que a situação, a previsão legal sobre patrimônio de afetação surgiu em razão do caso célebre da Encol, que, especificamente naquela situação,
debateu sobre a insegurança de se adquirir unidades imobiliárias ainda em situação de planta em edificação, com a contração pela incorporadora construtora de eventuais outras dívidas e, em caso de recuperação judicial e falência, a concorrência de outros credores com pessoas que originalmente adquiriram unidade. Considerando a vulnerabilidade dessas pessoas em comparativo com as demais credores, que neste caso deve ser destacado que, muito embora tente se sensibilizar, que foram pessoas que, 200 e tantas pessoas que destinaram recursos para o investimento, etc., se trata de um crowdfunding, são investidores, né? Investidores que destinaram recurso a uma incorporação com o objetivo, claro, de aferir lucro. Em contrapartida, a parte apelada aqui, que no caso é uma associação de adquirentes, teve a destinação de adquirir suas moradias e foram preteridos em razão da falência. Hoje, o único bem da falida, que é um patrimônio de afetação, é um imóvel que sim foi avaliado em 7 milhões de reais e não salda sequer o valor devido às apeladas no seu valor original. Saldo devedor original, à época da propositura da falência em 2022, já era superior ao valor de 7 milhões de reais cuja avaliação se deu sobre o imóvel. Portanto, considerando que as partes apeladas são vulneráveis, destinaram seu dinheiro exclusivamente para aquisição de unidades, que o Instituto do Patrimônio de Afetação surgiu único e exclusivamente para a proteção de adquirentes. Não há que se falar de reforma da decisão proferida pelo juízo falimentar de primeira instância. Além disso, foi destacado sobre a deturpação da interpretação de jurisprudências do STJ aplicada em casos de recuperação judicial, sendo este um caso de falência, quando nós falamos da mesma legislação. A mesma lei que rege um instituto, rege outro instituto, com previsões distintas, mas interpretada a mesma maneira e a mesma toada. Certo? Então, Excelência, é importante destacar aqui que pontos controversos, tanto da apelação quanto da sustentação, são a suposta probabilidade de enriquecimento ilícito por parte dos apelados, quando o valor de avaliação do bem ele já é inferior ao valor original, não estamos falando aqui nem de atualização monetária, nem de juros, ao valor original da dívida. Para além disso, a própria Lei 4591 faz sim previsão de ordem de pagamento para os credores do patrimônio de afetação. Portanto, em havendo recurso de sobra, o que certamente não haverá, mas na hipótese de haver, outros credores serão sim beneficiados, aqueles que destinaram valores àquela incorporação em específico. Neste caso, seria condomínio Vila Gaudí. Aqueles que, lembrando que uma construtora pode ter a finalidade de edificação de diversos empreendimentos, incorporação e edificação de diversos empreendimentos. No caso, a Portal de Granada tinha, à época, o objetivo de edificar apenas o condomínio Vila Gaudí, mas poderia edificar o condomínio 1, 2, 3, 10 e infinito, certo? E os credores do Portal de Granada, de fato, não se confundem com os credores do condomínio Vila Gaudí, em razão do imóvel ter recebido o Instituto de Afetação. Então, não há que se falar em enriquecimento ilícito, não há que se falar em deturpação da interpretação de jurisprudências já consolidadas no STJ para casos de recuperação judicial e falência. Reitera-se aqui o pedido de improvimento da apelação, tendo em vista que o Instituto do Patrimônio de Afetação passou a existir em um caso emblemático da ENCOL, que colocou adquirentes de unidade à sarjeta na possibilidade de recuperação dos seus créditos. Pessoas que compraram moradia e simplesmente não viram nada. É isso, Excelência. Agradeço demais a atenção de todos. Desejo um ótimo trabalho.
Parabéns, doutor, pela sustentação ao relator desembargador Max William para o voto. Excelências, perdão só a intervenção aqui rápida, mas uma questão de ordem para a legalidade do julgamento. Eu gostaria de saber, o doutor Marcelo Carvalho, que acabou agora, eminente doutor Marcelo Carvalho, que acabou de sustentar oralmente, ele representa qual credor da massa falida? Pronto, Marcelo Carvalho, advogado, pode falar. Excelência, não represento, eu sou advogado da Associação de Adquirentes do Condomínio Vila Gaudí. Eu gostaria de me manifestar. Eu gostaria de me manifestar aqui, Excelência, se pudesse consignar em ata de julgamento pela ilegalidade da manifestação, da sustentação oral do Dr. Marcelo Carvalho, porque num processo de falência, o único legitimado para fazer manifestação é credor da massa falida. A Associação de Adquirentes, em primeiro lugar, eu agora não tenho à mão aqui o CNPJ para saber se de fato é uma associação personificada ou uma pessoa jurídica. Suponho que sim. Em sendo, teria que ver se essa associação juntou procuração nos autos. E, além disso, além da questão da procuração nos autos da associação, é certo que a associação de adquirentes não detém direito de crédito contra a sociedade empresária falida. Ela simplesmente representa interesses coletivos de um grupo de adquirentes. Então, como a associação não tem crédito, nem habilitado no quadro geral de credores, nem em qualquer outro lugar, nem em incidente de habilitação de crédito, não tem legitimação para fazer intervenção aqui em sede de sustentação oral e influenciar no julgamento desse caso. Excelência, por questão de ordem, também peço a palavra. Doutor, fale e depois, ao terminar, vamos decidir aqui. Pronto. Ok. Quanto ao questionamento da personificação, da constituição regular da associação, sim, está feita, sim, está nos autos, sim, há procuração, instrumento procuratório da Associação de Adquirentes do Condomínio Vila Gaudí. Para além disso, o juízo falimentar proferiu decisão reconhecendo a legitimidade da comissão de representantes dos falidos, que se convalidou, que se transformou em uma associação de representantes por força de decisão da Receita Federal em não reconhecer a possibilidade de regularização de pessoa jurídica com missão de representantes. Isso tudo consta no processo falimentar. A comissão de representantes não consegue, enquanto comissão de representantes, adquirir CNPJ próprio. Isso foi inserido nos autos falimentares. Em razão disso, constituiu-se uma associação de representantes. A associação de representantes também habilitou-se nos autos falimentados, juntando instrumento de constituição, cartão de CNPJ e instrumento procuratório. Portanto, todos os instrumentos necessários à representação constam nos autos. Para além disso, a arguição de ilegitimidade quanto à possibilidade de realizar sustentação oral é absolutamente impertinente, tendo em vista que a sustentação oral se dá no sentido de buscar o reconhecimento dos direitos dos clientes que eu represento, que a Associação de Representantes é composta pelos adquirentes de unidade. Portanto, embora não sejam credores, se assim não fosse, se não fôssemos o que o nobre advogado sustenta, não haveria de se falar no recurso de apelação, já que ele visa manter os créditos dos meus credores na própria falência. Se os créditos dos meus credores fossem da própria falência, então nós lá seríamos credores. De fato, não nos consideramos credores da falência, tendo em vista que somos credores do patrimônio de afetação. Por isso, a pertinência da sustentação. Como eu não faço parte desta votação, eu só vou aqui para decidir, perguntar ao desembargador relator Max Williams se a Associação de Adquirentes do Condomínio Vila Gaudí consta um processo da falência, se em algum momento essa
Senhora presidente, associação, é o seguinte... se há legitimidade dessa associação dentro do processo. Águas passadas não removem moinho. O advogado fez a impugnação, a sustentação já foi realizada, ele poderia ter feito no início da sustentação. Já foi feito, vai constar em ata como foi pedido pelo doutor João Braulio, foi pedido, vai constar em ata a impugnação e vamos ao julgamento do processo. Pronto. A oportunidade que o advogado teve de fazer a impugnação seria antes da sustentação. E fica, então, válida a sustentação do advogado. Excelências, se me permite, só uma questão. Pronto, não vou mais discutir. Não tem mais nenhuma discussão. O que Vossa Excelência... Antes da sustentação, eu não sabia que o doutor Marcelo... Eu não sabia que o doutor... Já foi decidido. Não foi dito para nenhum dos advogados. Não foi dito que o doutor Marcelo era advogado da associação. Não tem o que se discutir nesta sessão. Já foi julgado por unanimidade a questão de ordem. Qualquer coisa, faça por escrito. O desembargador Max Filho para o voto. Obrigado, senhora presidente. Passa, então, a leitura da emenda. Apelação civil interposta por grupo de credores contra a sentença que decretou e encerrou falência na sociedade empresarial incorporadora, reconhecendo a inexistência de bens arrecadáveis, a autonomia do patrimônio de afetação vinculado ao empreendimento Condomínio Vila Gaudí. Os apelantes alegam nulidade da sentença, defendendo que o patrimônio de afetação deveria ser arrecadado e liquidado pelo juiz falimentar e não pela comissão de representantes dos adquirentes. Sustenta a inexistência de distinção entre o patrimônio geral e o afetado e pedem a cassação da decisão e o prosseguimento da execução coletiva pela administradora judicial. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em saber se, decretada a falência de sociedade empresarial incorporadora, o patrimônio de afetação constituído para a execução de incorporação imobiliária integra a massa falida e se pode ser administrado pela administradora judicial ou se permanece sob gestão da comissão de representantes nos termos da lei número 4.591 de 64. Razões de decidir. 4. O patrimônio de afetação, criado pela lei número 10.931 de 2004, é um patrimônio separado, vinculado exclusivamente à realização do empreendimento e não se comunica com o patrimônio geral do incorporador, nos termos da Lei 4.591 de 64, artigo 31A. 5. De acordo com o artigo 31F da mesma lei, a decretação da falência do incorporador não atinge o patrimônio de afetação, que não integra a massa falida, cabendo ao condomínio dos adquirentes, representado pela comissão de representantes, sua administração e eventual liquidação. 6. O artigo 119, inciso 9, da Lei nº 11.101 de 2005, reforça a autonomia do patrimônio de afetação, do patrimônio afetado, estabelecendo que apenas eventual saldo remanescente, após o cumprimento da finalidade da incorporação, poderá ser transferida à massa falida. 7. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é pacífica no sentido de que o patrimônio de afetação não se sujeita ao juízo universal de falência, sem nem devido à ingerência da administração judicial. 8. A ausência de demonstração de confusão patrimonial ou prejuízo concreto. Sentença mantida. Dispositivo e tese. Recurso de apelação conhecida e desprovida. É como voto, senhora presidente. Ao desembargador Paulo Tassi para o voto. Senhora presidente, eu peço visto para melhor análise. Pedido concedido. Tem o 184, Francisco Lopes Ribeiro, se encontra o advogado da parte apelante da apelação civil de número 012-754-632-2019. O advogado se encontra? Sim, senhora doutora. Que presente. Pronto. O relator desembargador Max William. Dispensa a leitura do relatório, doutor? Sim, doutora. 15 minutos para sustentação. O
Excelentíssima senhora, desembargadora, presidente da terceira Câmara, a quem cumprimento os demais pares, senhores e senhoras, colegas advogados aqui presentes. Início, presente sustentação oral, informando que a senhora Solange Maria de Almeida Cotrim, hoje com quase 60 anos de idade, foi casada com Pedro Ferreira Cotrim, falecido em 3 de agosto de 2000. Essa senhora, quando conheceu seu ex-esposo, tinha apenas 17 anos. Uma jovem, né? A apelante passou a receber os benefícios amparados por lei pelo seu casamento no ato do óbito. Era válido. Sua nulidade foi arguída em 2004, após 4 anos do óbito. Nenhuma má-fé ficou comprovada para que fosse suspenso seus benefícios depois de 17 anos. Equívoco que deve ser corrigido por esta douta Câmara. O presente pronunciamento visa esclarecer contextos fáticos e jurídicos pertinentes ao casamento putativo e ao direito da apelante à pensão por morte. Considerando a boa-fé mantida no vínculo conjugal até seu desfazimento por sentença judicial e a inadequação da decisão singular que desconsiderou tal condição, a questão era debatida possui raízes em um casamento putativo, formalmente celebrado entre a apelante, com autorização de seus genitores por ser de menor, e após a apelante, aos 17 anos de idade, ingressou com a união sob a presunção de plena legalidade, desconhecendo qualquer vício que pudesse macular o matrimônio. Esse vício advinha do fato de que o falecido não havia formalizado o divórcio com sua ex-esposa, informação esta que foi deliberadamente omitida por ele à época, prejudicando a avaliação da apelante quando na legalidade de sua união. Saltando que aquele divórcio foi sim concluído, consta nos autos. Restava apenas a sua publicação, um mero fator administrativo. Até o momento da sentença, que anulou o casamento, a apelante vivia sob a presunção de legitimidade de sua relação. Importante ressaltar que o óbito do falecido ocorreu 3 de agosto de 2000, enquanto a sentença de anulação do casamento putativo foi proferida somente em 2004, 4 anos depois do óbito. Causou como já bem disse, a apelante casou em 1989, permaneceu casada até 2000. Deste casamento adveio, nasceu um filho e que ela ficou com a obrigação de criar sozinha, bem dizer, com o óbito do falecido. Em 1996, seu ex-esposo levou da residência onde residiu com toda a família para morar num apartamento lá no Montese, que eu conhecia. Sob a alegação de que aquele apartamento que estava residindo era da família anterior e precisaria ser colocada no inventário para partilhação.
tem nenhum problema da parte da apelante, mas após ir morar num apartamento com seu filho, no bairro do Montes, veio o problema da união, do casamento, da separação, que o falecido passou a deixar a sua esposa com necessidades alimentares. Iniciou-se aí, em 96, a questão alimentar do filho e da esposa. O casamento ainda válido. Sendo arbitrado naquela época 30% de alimentos. Esse alimento ficou sendo pago, descontado em folha, até a data do óbito. Quando ocorreu o óbito, a autora, a apelante, casamento válido ainda na época, administrativamente adentrou com o pedido de pensão por morte e foi deferido à época pelo procurador que respondia na procuradoria. Passou a receber seus benefícios por morte, desconsiderado. E o tempo passou. Quando, em 2017, foi surpreendida com a suspensão, tendo em vista que a apelada, a senhora Vilma, teria entrado com uma ação de apelação, tinha entrado com ação de união estável, e essa ação correu e foi julgada procedente, que encontra-se também para julgamento em segundo grau. Nesta ação, que existe um erro enorme, foi o julgamento sem a citação da apelante, do seu filho, e, diante da sentença de união estável, a Procuradoria, na pessoa do seu novo procurador, à época, já em 2017, acatou a união estável e desconstituiu os alimentos, a pensão por morte da senhora aqui apelante. Tudo, após 17 anos de percepção contínua dos benefícios previdenciários, a apelante viu seu direito ser questionado e, consequentemente, suspenso em virtude de uma ação de união estável interpretada pela apelada, que não contou com a citação da apelante e de seu filho, configurando um erro de nulidade processual, processo que encontra-se parado também aqui no tribunal. A decisão singular favoreceu a apelada, ignorando o recebimento da pensão por morte pela apelante, interpretando equivocadamente o artigo 1561, prejudicando-lhe ao ignorar os efeitos assegurados no casamento putativo. Em suma, o contexto fático aqui exposto revela uma injustiça cometida contra a apelante, cujo direito previdenciário estabelece a função das disposições legais e a clara evidência de sua boa-fé e dependência econômica em relação ao falecido até o momento do óbito. A análise deste caso deve começar pelo reconhecimento do casamento putativo, uma figura jurídica que visa proteger o cônjuge que de boa-fé contrai matrimônio. A boa-fé é um elemento essencial,
visto que o casamento, embora posteriormente declarado nulo, produz efeitos civis até a data da sentença de nulidade, quando ambos os cônjuges agiram de boa-fé, conforme prescrito pelo artigo 1561. Isso faz que surjam interpretações distorcidas em relação à pensão por morte. Aqui é imprescindível destacar que o conceito de boa-fé, no contexto de casamento putativo, é essencial para o estabelecimento dos direitos da apelante. O artigo 1561 assevera que apenas quando um dos cônjuges está de boa-fé, os efeitos civis do casamento poderão ser usufruídos por ele, pelos filhos da união. Neste caso, a apelante claramente se enquadra como cônjuge de boa-fé, o que deveria assegurar a preservação, de seus direitos, não até o dia da sentença de adulação, mas os efeitos civis em relação à pensão por morte deve sim continuar. À época, entendimento do atual procurador do Estado, que deferiu tal benefício de pensão por morte, perdurou até 2017, com uma sentença de união estável nula de pleno direito, quando ocorreu em 2017, sem a presença da atual apelante, sem a presença do filho, nenhum foram citados, mas o processo foi julgado. E se encontra razões e reenviado para este tribunal para ser julgado, mas não foi. A convivência pública e contínua da apelante com o falecido, pública e notória, foi devidamente comprovada e desconsiderada na sentença singular. Doutor, falta só 3 minutos para encerrar o seu Tudo bem, tempo. doutor, eu vou encerrar. Certo. Tá bom. Obrigada. A persistência na relação pública e contínua entre a apelante e o falecido é um aspecto central a ser analisado para garantir o direito à pensão por morte. Além disso, a união estável é configurada na convivência pública, contínua, duradoura, conforme o artigo 1723. Tudo ficou comprovado. Do início do casamento putativo até o falecimento. Não há o que falar em suspender o benefício dessa senhora que, à época, sequer podia trabalhar, que era impedida pelo ex-esposo. Após a morte, passou a cuidar do menor de 95, sozinha, até 96, quando veio o óbito, até ele se tornar a maioridade, e hoje convive perfeitamente com todos os irmãos da família anterior. Peço que seja revisto esta sentença e mantida a pensão por morte da senhora apelante. Muito obrigado. Parabéns, doutor, pela sustentação. Foram os 15 minutos. Pronto. Ao relator desembargador Marcos Filho para o voto. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento a todos, de forma particular, o doutor Francisco Lopes Ribeiro, que fez a sustentação, e aí eu vou ler, atualmente, só a parte negritada aqui da emenda. Direito civil e de família, apelação civil, ação declaratória de união estável pós-mortem, convivência não comprovada
existência de união estável reconhecida com terceira, impossibilidade de reconhecimento de uniões concomitantes, recurso desprovido. É como voto, senhor. O desembargador Paulo Tasso para o voto. Como relator, senhor presidente. Desembargador Raimundo Nonato para o voto. Acompanho o relator. Aclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar-lhe provimento. Próximo, 264. Elton Moreira Albano, advogado da parte apelante, se encontra. Apelação civil de número 016-968-016-2015. Elton, se encontra? Pronto, se encontra, excelência. Dispensa a leitura do relatório, doutor. Dispensa, excelência. 15 minutos para sustentação. Bom dia. Gostaria de primeiramente saudar a excelentíssima doutora presidente dessa terceira Câmara de Direito Privado, aos seus pares, os eminentes desembargadores, a ilustríssima representante do Ministério Público e o ilustríssimo doutor representante da Defensoria, aos meus colegas advogados que se encontram aqui presentes e os demais serventuários da Justiça. Pois bem, excelências, trata-se de uma ação de enunciação de obra nova, onde foi pedida indenização, bem como que se fosse vedado uns dutos de ventilação, as janelas. A sentença de primeiro grau reconheceu uma violação de direito de vizinhança e condenou o réu a tanto tampar os dutos de ventilação como pagar uma indenização de R$50 mil. Iniciando, excelência, você sucinto na sustentação, primeiramente, existe uma situação de legitimidade. Uma vez, excelência, que um imóvel faz parte da empresa Barra Imóveis, onde tem como sócias a pessoa Dilma Cláudia Montenegro, Ingrid Montenegro e Rafaela, não tendo qualquer relação, excelências, a parte demandada na ação inicial, no caso do Dr. Marcos Fernandes, com o imóvel. Passando adiante, excelência, além da ilegitimidade, percebe-se na decisão, com o máxima vênia, que a mesma foi teratológica, visto, excelência, que ela julgou extra e ultra petita. A ação tem por escopo, tem por objetivo, que se vedasse janelas, dutos de ventilação de um prédio. E o juiz, em sua sentença de primeiro grau, essas janelas já tinham sido fechadas, ou entende a defesa, que teria até perdido o objeto, a ação, mas o juiz, ao final da ação, ele condenou o réu ao pagamento de R$50 mil a título de multa e também determinou uma demolitória. Não podendo demolir, aí sim aplicou a multa de 50, a indenização de R$50 mil. Ocorre, excelência, que ele, para fundamentar essa decisão, ele alegou recuo. E a ação, em nenhum momento, a parte autora, na inicial, buscou uma ação demolitória ou alegou recuo. A parte autora apenas requer, em sua ação inicial, que fossem tampados dutos de ventilação, janelas. Então, entende a defesa que o magistrado ele extrapolou os limites da decisão. Não somente isso, a ação, a parte autora pede multa de R$500 até que se resolva a situação dos dutos de ventilação. E dá como valor da causa R$5 mil. Ocorre, excelência, que o magistrado aplicou uma indenização de R$50 mil, ou seja, um valor bem além do valor da causa, dando a defesa, então, que essa sentença deveria ser reformada. Entrando no mérito, não se comprovou o dano, não existe nos autos provas reais de que houve o dano. Houve um erro de fato, pois confundiram o imóvel em questão com o imóvel vizinho, e existe a questão do enriquecimento sem causa, uma vez que a parte não solicitou esse valor.
Não trata-se de astrende, não trata-se de multa, e sim uma indenização que extra autos, ou seja, a parte autora não pediu, deu um valor da causa bem aquém, e o magistrado, mesmo assim, determinou que se fosse pago 50 mil reais. Por fim, foi também determinada a litigância de má-fé, e a defesa entende que não há também a litigância de má-fé, excelência, uma vez que o apelante apenas exerceu o seu direito de defesa. Não há prova de dano, não há prova de litigância na questão do mérito. Então, assim, a excelência requer a defesa a anulação da presente sentença ou da reforma, uma vez que feriu preceitos legais da nossa legislação vigente. Assim se manifesta. Muito obrigado. Parabéns, doutor, pela sustentação. Ao relator desembargador Paulo de Tarso para o voto. Pois não, senhora presidente. Cumprimentar o doutor advogado, que fez muito bem a sua sustentação oral. Eu estou votando, senhora presidente, pelo parcial provimento, no caso, para afastar a condenação por danos materiais. E sugiro a seguinte emenda: apelação civil, enunciação de obra nova, responsabilidade do enunciado pela obra irregular, quarta prova documental, legitimidade passiva, conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, inexistência da pretensão de demolir o imóvel, julgamento extra petita, valor das astrentes superior ao postulado na petição inicial, inocorrência de julgamento ultra petita, prática de atos dolosos com o intuito de eximir da responsabilização pelas irregularidades da obra, multa por litigância de má-fé devida, recurso conhecido e parcialmente provido. Então, como eu falei, estou afastando no caso, a condenação da apelante ao pagamento de 50 mil reais por perdas e danos em razão da ausência de proporcionalidade da condenação, a derrubada do prédio constitui julgamento extra petita, haja vista que a autora limitou-se a postular o fechamento das aberturas de ventilação voltadas para o seu quintal, de maneira que, apesar da interpretação lógico-sistemática, mostra-se impossível extrair de toda a peça inaugural a pretensão da anunciante, mesmo que implícita, de obter a demolição da obra irregular. Então, afastando esses danos materiais, senhora presidente. Ao desembargador Raimundo Nonato para o voto. Pois não, senhora presidente, eu peço vista. Pedido concedido. Prejudicado o julgamento. Próximo. 31. Apelação civil 301-48879-2025. O advogado da parte apelante, Jorge Correia Lima Santiago. O relator desembargador Raimundo Nonato. O doutor Jorge Correia Lima Santiago. Se encontra? Presente, excelência. Certo. Dispensa a leitura do relatório, doutor. Dispenso. 15 minutos para sustentação. 31. É da parte apelante. Atenção de todos. Doutor Jorge. Na verdade, houve uma agradeço para recurso provido. Peço em decisão terminativa, peço desculpe, minha câmera está com problema. Vou falar apenas por áudio. Houve uma decisão terminativa, onde acertadamente o relator determinou o retorno dos autos ao primeiro grau e para devido à instrução processual, tendo em vista o tema 1300 do STJ julgado, onde foi distribuído aí o ônus da prova nas ações do PASEP. O Banco do Brasil é inconformado, interpôs agravo interno e viemos aqui apenas para registrar que trata-se de um recurso protelatório, não há qualquer fundamento para o recurso do banco, devendo, de fato, se manter a decisão terminativa, já que o tema 1300 do STJ foi claro, foi de clareza solar, foi taxativo quanto à necessidade de instrução processual, distribuindo o ônus da prova.
E no presente caso, não houve instrução processual. O juiz de primeiro grau, com todas as vênias, recusou a instrução processual, julgou com base em meras alegações. Por favor. Pois não? O senhor advogado da parte do senhor Edmilson, é? Do senhor Edmilson. Porque aqui não é um agravo interno? Sim, é um agravo interno. São 2 agravos internos? Sim, houve um agravo interno por parte do banco e viemos aqui por máxima cautela. Como houve a oportunidade de sustentar, entendemos que haveria probabilidade de reforma. Quando eu puder falar, o senhor me diga. Pois não. Só pelo que eu estou vendo aqui, tem 2 agravos internos, não é isso? E um agravo interno, que é o... É isso? Sim. Bom, então tem um agravo interno em apelação cível. Não, porque tem um agravo interno do ID 206, 606, 83 e tem um agravo interno do ID 2070, 2090. E ele é de qual? No caso aí, ele é da parte agravante. Aqui tem. De qual dos dois? Do senhor Edmilson. Representa Edmilson Alves da Silva, é isso? Perfeito. Quem entrou com agravo interno foi o banco, o agravante, não é? Ele entrou com 2 agravos, não é isso? Sim, sim. Exatamente. Então, um eu não estou conhecendo, né? E o outro eu conheço e sou pelo seu desprovimento. Então, eu acho que é favorável ao senhor. Tem interesse, Perfeito. assim, em fazer a sustentação? Não, dispenso. Dispenso a sustentação. Então, senhora presidente, são 2 agravos. Num dos agravos eu não conheço do agravo e no outro eu conheço, todavia sou pelo seu desprovimento. Vossa Excelência vai ler, né? Essa emenda para ele está presente, melhor ler a emenda. Né? É bom, porque aí ele está presente. É porque o pessoal daqui do meu gabinete está me ajudando bastante, sabe? E aqui não dá para eu ler de jeito nenhum aqui. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar-lhe provimento de um agravo interno de ID 206, 60, 683 e não conhecer do agravo interno do ID 2070, 2090. É esse o resultado que é favorável ele vai ter acesso ao constituinte. Vai ter acesso ao voto, ele vai ler, e ele vai ler daqui a pouco, a gente já assina. Dá certo. Pronto, eu acompanho o voto relator na íntegra, ao desembargador Max William para o voto. Com o relator. O resultado, a Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar-lhe provimento do agravo interno de ID 206, 606, 83 e não conhecer do agravo interno de ID 2070, 2090. Pronto, terminou. E agora tem mais alguma citação? Já são 12 horas e 53 minutos. Como? Se tem algum desembargador que ainda não votou, tem algum voto meu ainda? Faltando? Acho que não, provisório. Está faltando 28, foi que é o 28, quem é o desembargador que falta votar? E o 28, me mostrar aí o próximo. É o apelação civil 28. (2023)
O número 28, apelação civil. O relator desembargador, não é que tem o relator desembargador Raimundo Nonato? E como é que ele não votou se ele já fez o voto? Ah, mas ele já votou? Não sei. Ah, então pronto. Então, acompanhar, então pronto. Tem mais algum ainda que falta votar? Pronto. A confirmação dos votos. O voto. A Câmara da Unidade conheceu do recurso para dar-lhe parcial provimento, no caso. Então, pronto, já ficou julgado por completo. Vamos confirmar os votos provisórios, todos confirmam? Confirme, presidente, todos os votos. Presidente, confirme os votos, tanto inclusive nos como dois sistemas. os dois sistemas. Porque o SAG, desembargador Marcos tem 11 processos do SAG. Eu confirmo em ambos os sistemas. Também por unanimidade. Os votos se tornam definitivos julgamentos nos termos dos respectivos relatores. Tem alguma manifestação a se fazer nesta sessão? Alguém vai querer se pronunciar? Então, também já são 12 horas e 56 minutos e também não tenho nada a me manifestar. Declaro a sessão do dia encerrada. Até a próxima sessão, se Deus quiser, com a proteção